Boa noite, eu sou o Lucas, estou aqui com o Felipe Brenner, o Felipe Ricardi e o Matheus, e a gente vai apresentar a nossa solução do trabalho do grau A. A gente vai começar apresentando a nossa documentação da nossa linguagem de expressões. Aqui a gente tem um fluxograma explicando como as funções e o programa está rodando. A gente começa então com o script, né, com os scripts que estão, a gente pode ver ali na esquerda, a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, mas os scripts são a representação code no fluxograma. E a gente vai explicar agora então o que cada bloco desses está representando. A gente vai iniciar com o token enum. Você consegue abrir ali, né? Token enum, então, é onde a gente tem as constantes representando as estruturas que a gente usa para encontrar esses valores no código dos nossos scripts que a gente está lendo, né? E mais para frente fazer a validação deles também. Aqui, então, a gente pode ver as strings, os números, true, false e outros exemplos. Pode baixar um pouquinho, beleza? A parte de portability. A gente tem tokens que a gente vai usar também para fazer a parte de tokens compostas, onde a gente tem mais de um caractere, por exemplo, ou mais de um valor, vamos dizer assim. Por exemplo, quando a gente tem uma comparação, né, greater than, quando a gente tem que fazer, então, a identificação que a gente tem uma comparação e identificar quais valores estão sendo comparados. A gente tem também os operadores, AND, OR e SHOR, onde também tem que identificar que são dois valores ou duas expressões sendo comparadas. A gente tem as palavras reservadas de output, max, min, average e sum, que a gente redefiniu aqui, né, como foi pedido. As variáveis, que a gente também pode definir. Fim de linha, que a gente tem que identificar sempre quando tiver mais de uma linha, ou no script, onde a gente tem mais, a gente vai ficar mais pra frente, mas a gente representa cada linha de uma forma e identifica cada token naquela linha. Opa, tá. Aí, então, por exemplo, aqui, né, a gente tem A igual a true também false, e então a gente tem que identificar que são três linhas e o que cada token representa aqui. No caso, o que cada caractere do script é representado em tokens. A gente também tem as palavras reservadas, que eu estava comentando ali embaixo. Pode baixar um pouquinho ali na esquerda, por favor, obrigado. Palavras reservadas, que a gente, né, vai usar para interpretar. E os nomes dos métodos também, que a gente vai explicar mais pra frente como é que eles estão sendo utilizados. A gente pode ir na classe de token também, antes de passar ali, só para mostrar como é que a gente define a estrutura. Né? Cada token tem um tipo, tem um operador, tem a linha do código. Como a gente viu no script, a gente pode ter várias linhas, então a gente tem que ter essa informação guardada para a gente poder acessar e analisar. E o valor dela também. Uma vez que a gente faz, então, essa... No caso, agora a gente vai explicar como a gente faz a identificação desses tokens no crawl code. Tá. Então, no crawl code, a gente vai ter o array de tokens, né, que são as expressões que forem encontradas no código. O current char index é o índice atual no código. Então, conforme os caracteres vão sendo analisados, ele vai indicando onde está. Então, por exemplo, a gente tem A igual a 6. Então, tipo, a gente está mapeando o A, está no index 1. O igual vai estar no index 2 e o 6 vai estar no index 3, basicamente isso. Então, o start char index é o índice da substring. Então, digamos que a gente tem A igual a 1, 2, 3, 4. Ele vai começar no 1, vai terminar no 4. Ele vai indicar a posição desse, desse dado, né? O line, ele, basicamente, ele indica qual a instrução do código vai, a gente tá, né? Digamos que a gente tem uma soma, uma subtração, um sum, um average, daí a gente tá agora no average, daí vai indicar a linha 2, tipo isso. O code é o código TXT, né? Ali no crawl, o crawl, ele então é a função que vai rodar o código buscando os tokens. O scan for tokens, ele vai tentar encontrar os tokens de expressões simples, né? Como os operadores aritméticos, né? Soma, subtração e multiplicação. Depois, vai tentar encontrar os tokens de expressões compostas, como o igual, igual, o exclamação, né? Pode ser negação ou diferente. O maior igual, o maior, e por aí vai. Depois, validar com os espaços e as linhas, né? Então, se tiver algum espaço, ele vai eliminar todos os espaços e instruções em linhas diferentes, ele vai dar uma quebra de linha. Depois validar com strings e números e palavras reservadas. Depois, números, strings e palavras reservadas. Primeiro, ele verifica string, ele verifica pelo token de string. Depois, número verifica se não é nenhum dos tokens anteriores. E é de 1 até 9, tá? Em seguida, palavras reservadas, verifica se não é nenhum dos anteriores. E é alfanumérico. Ou seja, vai de A até Z. Beleza. Depois do crawl code, então, pegar o código e feito o rastreamento e gerado os tokens. Vou exibir aqui como fica um exemplo de um objeto dos tokens gerados. Nesse exemplo aqui, por exemplo, o
A igual a 2 vezes 2 mais 2 na 3, vai ter um array das linhas, que daí a linha é um array com os objetos dos tokens. A, operador igual, daí recebe o que tem à direita. Daí, então, a partir dos tokens, vai linha por linha e tem a classe crawl tokens para rastrear e gerar a árvore sintética. Que daí crawl tokens, então, tem toda a lógica de precedência dos operadores, que é mais prioridade que o outro. É chamado crawl, então, para rastrear, daí chama expression, é feito uma cascata, com o que é prioridade, e fica lá para o final, antes de verificar os operadores lógicos, verificar a sign e verificar os lógicos, antes de verificar o lógico, verificar igualdades, comparações, antes disso, adição e subtração, mas antes de multiplicação e divisão tem mais precedência, potenciação, antes disso, unary, e por principal os literals, que são os true, false, números, e aqui a gente encaixou os métodos, a gente vai ser explicado mais para frente, parênteses, abertura, fechamento, aqui, por exemplo, quando abre um parênteses, chama tudo de novo aqui, expression, chama a cascata tudo de novo para verificar tudo que está dentro do parênteses. E quando fechar parênteses, se não fechou, quer dizer que está errado e dá um erro, um try new syntax error. Se fechou, grava no objeto da árvore o tipo do que é grupo, variável, método, que isso aqui a gente está em crawl tokens, já foi explicado os tokens. Tá. O crawl tokens, então, depois que rastreou todos os tokens, cria a árvore. Vou mostrar como fica a estrutura da árvore, do objeto da árvore sintática gerada. Aqui no último exemplo, fica um objeto dos tipos, que os tipos são aqui em TreeExpression. Então, são as expressões binárias de assign, unary, literal, método. Isso aqui a gente fez baseado no essa documentação aqui. Parsing expression, binary, aqui mesmo. Aqui, gramática. Daí a gente fez a partir dali e criamos outras coisas para corresponder ao trabalho que foi pedido, né? Variáveis, grupo em parênteses, métodos. E tá, a partir desse objeto, então, a gente tem, depois de rastrear os tokens e criar o objeto de árvore, a gente tem o treeprinter que apenas, a partir desse objeto de árvore, printa de maneira organizada essa árvore. Aqui, linha por linha, cada linha é uma árvore que printa, em vez de printar todo esse objeto aqui, que é esse aqui, printa aqui o A, recebe esse da direita, que esse da direita é o que? Chama o maior, que eu não lembro o que é, porque a gente mudou. Chama o maior, que é um max. Entre 1, 4, 6, 6, 2 e beleza. Então, após a gente rodar o código para encontrar os tokens, montar uma árvores, né, a partir desses tokens, a gente vai evaluar essa tree. A gente vai passar por essas expressões que foram criadas e a gente vai, de fato, rodar essas expressões, né? Para isso, a gente criou essa classe EvaluateTree, que vai receber as árvores, né, que foram criadas para cada linha como parâmetro. E o outro parâmetro que essa classe, outro atributo que essa classe tem é o estado. Esse estado vai ser onde vai ser guardada vão ser guardadas as variáveis do nosso código. Ela é um mapa pela facilidade de poder setar e receber de volta esses dados, e para não criar duplicados, enfim, não precisar lidar com isso. Ele facilita muito a nossa operação, até para verificar se essa variável existe, por exemplo. Essa classe, de modo geral, ela é bem simples. Ela vai iterar sobre essas árvores e vai basicamente ali a gente está retornando, né, o valor, né, que vai ser retornado, porque antes a gente utilizava isso para printar o valor da última linha, né? Agora a gente usa o console log, então esse return ali é como se fosse um output geral dessa operação, né? Então, dentro da operação, a gente usa esse switch true para poder usar essa estrutura de cases ao invés de if else, if else, if else, porque acaba ficando um pouquinho mais legível para a gente organizar o código, né? Ele fica um pouco mais procedural. Então aqui a gente vai verificar qual que é o tipo, né, de cada operação. Por exemplo, se for um método, a gente vai buscar no nosso mapa de métodos. Pode abrir, Brenner. O mapa de métodos, ele contém as nossas palavras reservadas, né, que usando aquela estrutura de constantes para que a gente possa, caso mude o nome da palavra reservada, ele vai continuar o mesmo aqui, então vai nos facilitar. E a gente tem uma função correspondente. Então, no mesmo pique das variáveis, para acessar esse mapa é muito tranquilo. Quando a gente vai no EvaluateTree, a gente basta buscar qual que é o método daquele token, né, em específico. Pode voltar para o EvaluateTree. A gente busca qual que é o método daquele token específico e chama essa função com os parâmetros que estão do lado desse método, né? Outro tipo de
de avaliação é o de assign, né, de variável. A gente basicamente pega o lado direito da operação, né? Em todos os itens aqui a gente vai performar essa função evaluate. Essa função evaluate, ela vai ser essa mesma função para subfunções dentro do código. Por exemplo, eu posso setar variável a igual a 3, mas eu também posso setar a igual a 3 mais 2, se eu quiser 5, por exemplo. Então ele vai avaliar essa subexpressão, que seria nesse caso o 3 mais 2. Isso vai ser performado para todos, né? Para ir percorrendo essa árvore de operações que a gente tem. Então, ele basicamente vai setar o nosso estado com o left value, né, do assign, que vai ser o nome da nossa variável, e com o valor que vai estar no lado direito. A evaluação de grupo, a gente basicamente vai rerodar a expressão do evaluate, né, para ir pegando as pequenas expressões que estão dentro dos parênteses, por exemplo. A evaluação binária, ela basicamente vai verificar qual tipo é aquela verificação binária, né, se é mais, menos, menor que, maior que, igual, diferente, e vai usar na esquerda o left hand value, né, que é o operador à esquerda, no caso 3 mais 2 seria o 3, e o right hand value, que seria o 2. Então ele vai fazer toda essa comparação. Então, na evaluação unária é um pouco mais simples, visto que a gente só vai ter o lado direito, já que a operação vai estar no lado esquerdo, por exemplo, o diferente e o menos. Então, basicamente, essa classe de evaluate, ela não vai ter nenhum output per se. O output vai estar pela função lá no método map, na função output, que vai dar um console log disso, que vai nos retornar, como o Brenner já demonstrou ali ao rodar o programa, tu vai ter ali, quando tu chamar o output, ele vai mostrar algo, senão ele não mostra nada. E é basicamente essa a evaluação da árvore. Então aqui, para rodar todo esse código, a gente tem essa estrutura no nosso index, né, que ela basicamente vai buscar todos os scripts que estão na pasta scripts. Como pode perceber, a gente tem a nossa própria extensão, YAWSGUI, e ele vai rodar todos esses arquivos, né, a gente fez um for ali para rodar neles, e a gente criou um timerzinho também para verificar o tempo de execução, né? Começando com Start Execution e o End Execution. A gente optou por uma biblioteca para deixar o código um pouco mais colorido, para poder ficar um pouco mais legível algumas partes, né? Ressaltar as partes importantes de títulos e tudo mais. E a gente, primeiramente, a gente mostra o código, depois a gente performa rodar esse código, né? Entrar no crawl code. Depois do crawl code, que vai ter esse output de tokens, a gente vai pro crawl tokens, que nos retorna uma tree. Essas trees, né? Para cada linha, essas trees a gente usa para evaluar elas depois com o evaluate trees e para printar elas como ASTs no tree printer. E quando a gente finaliza a execução do evaluator, a gente verifica qual foi o tempo e a gente mostra ali que terminou a execução daquele arquivo e que ela levou tanto tempo para executar. E é basicamente isso, a gente pode demonstrar novamente aqui. A gente tem todos os nossos arquivos, mostra o código, mostra a árvore AST e depois mostra a evaluação, né, que foi o tipo output que teve lá. Como pode ver ali, a gente tem a nossa função chora, que é o output. Bom, já que a gente explicou cada etapa, cada seção do nosso código, a gente vai executar aqui e mostrar como ele está funcionando na prática. Aqui, então, a gente tem o nosso primeiro script de algoritmos, onde a gente tem, então, a expressão a igual a 2 vezes 2 mais 2 elevado a 3. E ali embaixo, então, a gente consegue ver como ele ficou representado, né? A gente consegue, na parte de nossa árvore sintética ali, né? AST tree, a gente consegue ver como ele ficou representado na árvore, por exemplo, né, as precedências, as operações, o que ganha prioridade, né? Primeira prioridade ali. Pode deixar ele, por exemplo, né, 2 vezes 2, 2 elevado a 3, e se a gente desenhar, né, essa árvore, a gente consegue ver certinho como, né, os filhos são os números e os operadores são os pais, nesse caso, né? E evaluation, como o Ricardo tinha explicado, a gente faz a avaliação e mostra o que é o resultado final desse script, que é 15.6. No script 2, a gente tem os relacionais, por exemplo, né, ali a gente tem o chora, tem as atribuições primeiro, né, de A igual a 3, B igual a 2, C igual a 2, e na linha 4 a gente tem as relações, né, A menor que B, OR, que nosso alterna o OR, B igual a C, também, que é o AND, C menor ou igual a A, que retorna true. Se a gente fizer aqui na tree ali, a gente consegue identificar quais são as operações, né? Primeiro faz o C menor ou igual a A, B igual a C, A menor que B, AND, o alterna OR também é o AND, e o chora é o nosso output para mostrar o valor de true. Lógico, então, a gente tem A igual a true também false, que só relembrando, né, também é o nosso AND, o alterna OR, e o chora BB ali é o chora. Então aqui a gente tem né, de novo a representação na árvore e a evaluation, né, que é o resultado, que nesse caso é falso. Por fim, a gente tem os métodos, chama maior, no caso o max, chama menor, que é o min, o soma, e o médiazinha, que é o nosso average. Fazendo então os cálculos daqueles valores que a gente tem mantido ali, a gente vai ter um resultado final de 5.3.
Muito bom, né, Sor? Deixa de Trabalhão. cabeça. 10 pra nós. Valeu.